Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. O tutorial de hoje é uma regravação de um tutorial que já existe aqui no canal, de uma touca que é super rápida e prática de tecer. Para quem tem prática, em até 2 horas consegue fazer essa touca tranquilamente. Ela é adaptável a vários tipos de fios, já que eu ensino sob medida. E eu resolvi regravar porque a versão anterior ficou muito rápida, o áudio muito baixo. Então, como a intenção é ajudar vocês aí na parte de encomendas, até mesmo para uso pessoal, então, para o melhor aproveito, eu vou refazer o tutorial, tá bem? Como no primeiro tutorial, também vou deixar gravando em pé o celular. Geralmente para o YouTube eu deixo ele deitado, mas como eu vou utilizar o mesmo tutorial em outras plataformas, então eu resolvi gravar desta forma. Mas é bem tranquilo, vocês vão ver todos os detalhes da peça. Na versão anterior, eu utilizei o fio Monte Rei. Um novelo foi suficiente para fazer toda a touca e também a parte do pompom. Então, como vocês podem ver, é bem adaptável, dá para vocês abusarem da criatividade e cor dos fios. Para o tutorial de hoje, eu vou utilizar esses dois lançamentos da Pinguim, que é o Mantiqueira. Ele tem esse efeito peluciado. Com o novelinho dá para vocês fazerem vários pompons para mais de uma touca. Ele vem com 150 metros, eu estou utilizando a cor branca, ó, esse efeito que ele tem peluciado. Então, eu achei que ficou bem bacana para a parte do pompom. E para a parte do corpo da touca, eu vou utilizar o Quasar. Tem diversas cores, tá? Não tem só essa, mas eu vou utilizar essa daqui. Cada novelinho dele vem com 200 metros. Com o novelo eu fiz tranquilamente uma touca, ainda sobrou um pouco, e a cor de referência é 6702. Vou utilizar também agulha de crochê de 6 milímetros, agulha de tapeçaria para os arremates, fita métrica para passar as medidas e vocês conseguirem adaptar a outros fios. Vou utilizar também tesoura, e se vocês tiverem a etiquetinha aí da marca de vocês, também é bacana para fazer um acabamento especial na touca. Levei sorte do meu novelinho, já tá com o fio aqui, ó, soltinho na parte de baixo, então eu já vou começar puxando ele aqui por baixo, tá? Para dar continuidade aqui no nosso tutorial. Vou dar a laçada. E agora que a primeira etapa nós vamos fazer um cordão de correntinhas que seja o suficiente para poder fechar a parte da circunferência da cabeça de vocês, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer um total de 52 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 52 correntinhas e mostrar para vocês em centímetros como que ficou. Teci aqui 52 correntinhas, que equivale à circunferência total da minha cabeça. Então, vocês vão tecendo as correntinhas e fechando elas assim de forma circular e tentando passar na cabeça de vocês para ver se o tamanho é suficiente. Lembrando que cada cabeça, né, pode ter uma diferenciação aí de tamanho. E se vocês forem usar outro tipo de fio, que seja mais fino ou um fio mais grosso, também pode ser que vocês tenham que fazer mais ou menos correntinhas. No meu caso aqui, essas 52 correntinhas, vou mostrar para vocês aqui em centímetros. Ela ficou com um total aproximadamente de 50 centímetros, tá bem? Vocês também podem fazer essas primeiras correntinhas bem soltas, não precisa deixar muito apertada, tá? E agora aqui, ó, eu vou verificando aqui pra achar o final das correntinhas e eu vou deixando todas as correntinhas viradas pra cima, tá? Que tem o lado do avesso e o lado certo. A gente vai trabalhar com ela do lado certo. Vou ver aqui na última correntinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Esse fio que ficou sobrando aqui eu já deixo pra cá, que a gente vai arrematando ele conforme for tecendo aqui os pontos. E nós vamos trabalhar essa primeira carreira em pontos altos. Então, aqui eu subi 2 correntinhas já que equivale ao meu primeiro ponto. E agora eu vou seguir aqui fazendo ponto alto por toda a carreira, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, deixei os pontos bem soltinhos. O fio que tá aqui atrás a gente já ir arrematando. E agora a gente vai fazendo aqui, ó, ponto alto em cima das correntinhas até o final lá da carreira. Retornando, a primeira carreira já está finalizada, toda em ponto alto. Agora eu vou vir aqui, ó, lá naquelas 2 correntinhas onde a gente iniciou e eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir novamente de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. E agora nós vamos começar a trabalhar a barra da touca. Para trabalhar a barra da touca, eu vou trabalhar na segunda carreira da seguinte forma. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da carreira anterior. Vou passar aqui, ó, por baixo do ponto alto, tá? Vou dar a laçada e puxar, fazer o ponto alto. Agora, eu vou fazer o contrário, ao invés de vir aqui novamente, pegando a correntinha que é de trás do ponto alto, nós vamos passar aqui por trás, ó. Vou pegar aqui a agulha, vou vir aqui por trás, vou passar aqui, ó, pela parte da frente do ponto alto anterior e vou fazer novamente um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, tá? Pegando um ponto alto aqui pela frente do ponto alto anterior
e um ponto alto pegando lá por trás do outro ponto alto. Mais uma vez, ó, aqui tá o ponto alto da carreira anterior, então vocês vão pegar aqui o ponto, puxar da laçada e faz o ponto alto, e no outro vocês vão vir aqui por trás, ó, em vez de pegar ele aqui na frente, vocês vão pegar ele aqui por trás, o pontinho, tá? E assim vocês vão trabalhando um ponto pela frente e um ponto pela parte de trás, até chegar lá no final da carreira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, fazer mais uma vez, ó, pegando o ponto aqui na frente, pegando o ponto aqui por trás. Esse aqui é conhecido como o ponto barra. Opa, escapou aqui. É conhecido como ponto barra, né, de crochê. Então, ele vai começando a dar esse formatinho aqui, ó, tá? Então, nós vamos seguir aqui toda a carreira, pegando sempre um ponto na frente e um atrás. E daí, nas duas próximas carreiras, nós vamos fazer igual, tá? Mas aí, eu vou mostrando pra vocês aqui na sequência. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo um ponto alto pela frente e um por trás, até o final da carreira. E já vamos dando continuidade no restante da touca. Finalizando a segunda carreira, vamos lá em cima das duas correntinhas onde a gente iniciou a carreira anterior. Fecho com ponto baixíssimo, vou subir novamente duas correntinhas. E na terceira carreira, a gente vai trabalhar igual à segunda, pegando um ponto na frente e um ponto atrás. Vejam como é bem fácil, ó, de vocês verem onde está o ponto na frente e o ponto atrás. Então, a terceira carreira vai ser uma repetição da segunda, tá? Um ponto à frente, um ponto atrás, até o final da carreira. E aí, ele vai dando esse formatinho aqui, ó, da barra na touca. Finalizando a terceira carreira, falei pra vocês que nós trabalharíamos de 3 até 4 carreiras, né? Trabalhando com esse ponto barra aqui pra fazer a parte da barra da touca. Mas eu achei que com 3 carreiras já ficou o suficiente, tá? Senão vai ficar muito grossa a parte da barra. Mas também é bem opcional, se vocês quiserem fazer mais uma carreira para deixar ela mais grossinha. Também, de repente, se vocês estiverem trabalhando com um fio mais grosso, de repente 2 carreiras seja suficiente. Com um fio mais fino, de 4 a 5 carreiras. Então, é algo bem pessoal aí para vocês estarem testando na cabeça de vocês. Para mim, aqui, a minha barra já deu por volta de 4 centímetros. E agora, eu vou começar a fazer o corpo da touca. Então, para mim aqui, que seria a quarta carreira, vou fechar aqui a terceira, finalizá-la. Vou subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E agora, as próximas carreiras, eu vou trabalhar em ponto alto. Então, eu vou fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto das carreiras anteriores. E vou fechar minha quarta carreira aqui em ponto alto. Então, eu vou seguir aqui, ó. Pelas próximas carreiras, nós vamos trabalhando também carreiras circulares e sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto, até dar o tamanho da touca aí que cubra a nossa cabeça. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, está ficando dessa forma assim. Então, eu vou seguir aqui em pontos altos até o final da carreira. Finalizando a minha quarta carreira em pontos altos, vou vir aqui em cima, fecho com ponto baixíssimo, subo de 2 a 3 correntinhas, novamente vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Uma dica bem importante é que, quando vocês fizerem a primeira carreira aqui em pontos altos, contem quantos pontos deram no total, e em todas as carreiras, daqui de baixo até o final, tem que ter a mesma quantidade de pontos por carreira. Aqui eu já estou trabalhando a minha quinta carreira, e eu vou seguir agora fazendo aqui as próximas carreiras em pontos altos, sem aumentos ou diminuições. E eu vou subindo aqui as carreiras e vou provando na minha cabeça, até que essas carreiras sejam suficientes para que na parte de cima a gente feche a touca e ela cubra toda a nossa cabeça. Então, eu vou fazer aqui em torno de umas 10 a 12 carreiras, vou seguir aqui fazendo e de volta para mostrar para vocês com esse fio qual foi a quantidade que eu precisei, tá? Pra poder finalizar aqui a touca e vocês terem uma noção aí pro tamanho de vocês. Mas como eu falei, né, vocês podem estar fazendo com qualquer tipo de fio, então se vocês forem fazer com fio mais fino, pode ser que vocês tenham que fazer mais carreiras, o que eu vou fazer aqui. Se for um fio mais grosso, daí de repente vocês vão fazer menos carreiras. Mas aí eu finalizando as minhas aqui, eu vou passar para vocês em centímetros qual é a altura que ficou a minha touca. Então, agora eu vou seguir aqui pelas próximas carreiras, trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
Finalizando a minha touca, eu fiz aqui um total de 10 carreiras na parte de cima e foram 3 carreiras na parte da barra. Aqui um total, pegando então da parte de cima até a barra, fiz por volta de 19 centímetros de carreiras, tá? A minha touca, ela ficou justinha, eu não queria que ela ficasse muito larga na parte de cima, sobrando, que ela ficasse mais justinha na parte de cima. Então, esses 19 centímetros no total foram suficientes. Se vocês forem fazer uma peça com um fio mais grosso, pode ser que vocês façam menos carreiras. Se for um fio mais fino, provavelmente vocês terão que fazer de 11 até 12 carreiras na parte aqui em pontos altos. Finalizei a quantidade, então, que eu precisava. Eu vou vir aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar, vou deixar um tanto de fio aqui, porque nós vamos usar esse fio aqui para poder fazer a parte de acabamento em cima da touca. Então, eu vou puxar aqui o fio, tá? Esse fio que tá aqui na ponta, nós vamos pegar a agulha de arremate, vamos passar aqui por dentro o fio, e eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fechar a touca. Agora, para fechar a parte de cima da touca, com a ajuda da agulha de tapeçaria, aquele fio que sobrou, vocês vão vir aqui, ó, bem em cima da última carreira. Vocês estão vendo que aqui tem as correntinhas dos pontos altos. Então, a cada três pontos altos, vocês contam aqui 1, 2, 3. No quarto, vocês vêm e passam aqui por dentro da correntinha. Novamente, contam os 3 pontos, passa aqui por dentro da correntinha. E assim vocês vão fazendo, ó, até nós chegarmos novamente lá onde a gente deixou preso o início do fio, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Podem ir passando o fio aqui. Deixa dessa forma aqui que fica mais fácil, ó. Daqui eu conto os 3 pontos, venho bem no meio ali, passo o fio. Aí conto novamente aqui uns 3 pontos, passo o fio. Nós vamos fazendo tipo um zigue-zague em volta da touca, tá? Ó, daí eu vou passando aqui a cada 3, novamente, 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 novamente. E aqui já estamos finalizando, olha, nós estamos chegando aqui onde nós tínhamos deixado o início e o fim das carreiras, né? Aí eu vou passar novamente aqui o fio. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse fio aqui, ó, e vamos começar a puxar. Olha só, ele já fechou aqui a parte de cima da touca. Tá vendo que prático que fica, ó? Então, aqui nós já fechamos a parte de cima da touca. Vocês vão puxar bem o fio. Aí, agora, com a própria agulha de tapeçaria, vocês vão passar aqui novamente por cima, ó. Pra ele fazendo tipo um nó e prendendo bem a parte de cima aqui pra que ela não se solte depois. Vocês vão passando aqui, ó, por cima e vão dando uma puxadinha pra poder prender bem esse fio. Tem uns fiozinhos soltos aqui, pra que ele não se solte depois, tá? Então, vocês vão puxando bem aqui, podem passar por volta de toda a touca novamente, para poder prender bem essa parte aqui de cima da touca. Finalizando essa parte aqui, daí nós já vamos fazer a parte do pompom. Tô passando aqui, ó, de dentro pra fora, sempre pegando aqui, tipo, as correntinhas aqui, as primeiras aqui de cima, tá? Ó, vocês estão vendo aqui onde tá a agulha, ó. Ó, eu fiz toda a volta novamente, aí agora eu vou passar a agulha aqui por dentro. Vou vir aqui, daí depois nós fazemos o arremate desse fio. Agora vamos aprender a fazer o pompom, ó, ele vai ficar desta forma assim, tá? Vou deixar ele aqui de ladinho, já cortei um pedaço de fio porque é o que nós vamos usar para amarrar o pompom ao meio. Agora eu vou vir aqui, ó, com a ajuda dos dedos, vou prender a ponta do início do fio aqui entre os meus dedos e eu vou trabalhar com esses 4 dedos aqui para enrolar o fio para formar o pompom. Então, de preferência, conforme vocês forem unindo o pompom aqui, fazendo as voltas, tente deixar esse espaço aqui, ó, use os 4 dedos e tenta deixar esse aqui do meio aberto, tá? Deixa eu puxando aqui o fio pra já facilitar. Aí, vocês vão contar aqui, a partir do início, ó, vocês vão fazer essa repetição aqui por volta de 100 vezes, tá? Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quanto mais vezes vocês forem passando o fio aqui, maior e mais encorpado vai ficar o pompom, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, por volta de 100 vezes, tá? Aqui eu já fiz aí 100 vezes. Vou vir aqui com a ajuda da tesoura, vou cortar o fio.
Agora, ó, do jeito que está o pompom aqui, vocês vão ajeitar aqui entre os dedos, tá? Aí vocês vão pegar este fio aqui, ó, que vocês deixaram na reserva, vão vir tentar passar essa ponta aqui, ó, pelo meio dos dedos ali que vocês deixaram na reserva, tá? Que eu falei pra deixar meio aberto. Ó, passei o fio aqui no meio e esse outro fio vai vir pra cá, tá? Ó. Aí agora vocês vão tirar aqui o pompom dos dedos de vocês devagar, tá? Ó. Aí vai vir aqui, vai amarrar bem ao meio essa fitinha. Amarrei bem, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Deixa eu pôr aqui, ó. Vão vir aqui com a ajuda da tesoura. Estão vendo que ficou aquele espacinho aqui, ó? Porque a gente foi girando, né? Pra poder fazer essas voltas aqui. E daí ficou aquele espaço entre os meios, porque a gente colocou aqui no meio o fiozinho pra segurar. Então, agora, esses fios que ficaram aqui, ó, essas voltinhas, vocês vão cortar. Então, aqui, ó, com a ajuda da tesoura, vocês vão cortando aqui, ó, tá? Pra ele poder começar a formar o pompom. Ó, estão vendo, ó? Desse lado tá certo. E agora, eles vão fazer a mesma coisa desse lado aqui. A vantagem de usar o fio mantiqueira pra fazer o pompom é que ele, por si só, já é um fio um pouco mais grosso. E ele tem essa espessura como se fosse mais fofinha, né? Então, ele facilita pra deixar mais encorpado o pompom pra vocês. Vocês vão cortando. Vão vendo aqui, ó, está todos os fios cortados. Finalizando, agora vocês vão dar uma batidinha assim, ó. Ele fica dessa forma aqui, ó, tá? Pra ele ficar daquele jeito, que vocês vão ter que fazer? Vão ter que começar a cortar aqui, ó, esses fios. Vão imaginando aqui uma forma oval, pra ir cortando esses pelinhos aqui, pra ele poder formando. Se vocês tiverem uma tesoura maior, também facilita o processo, tá? Vocês vão cortando aqui, ó. Aí vai batendo aqui, ó, pra esses fiozinhos que estão maiores, eles irem aparecendo e vocês irem cortando. E aí, vocês vão arrumando o pompom, tá? Vão cortando, vão fazendo assim, ó, dando umas batidinhas. Vão verificando aqui onde tá esses pelos maiores e vão cortando pra ir fazendo o formato. Quanto mais vocês cortarem e forem alinhando, mais redondinho o pompom vai ficando. Olha só, nosso pompom está pronto. Agora eu vou pegar aqui esses fios, vamos jogar, né, fora. Deixa eu limpar aqui. E agora nós vamos colocar então o pompom na touca. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, vamos tentar passar aqui, ó, o fio por dentro dele, tá? Aí nós vamos pegar uma pontinha e vir bem ao meio aqui, ó, em cima, na parte da touca, de forma que prenda o fio. E aí, vocês podem tentar fazer assim, ó, tipo, já, sabe, pra prender bem ele. Passa aqui, ó, entre um lado e o outro. Passei novamente o fio aqui por dentro, agora eu vou tirar aqui da agulha. Com esse outro fio que ficou aqui na espera, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Passa ele por aqui. Aí, vamos ver aqui, ó, onde a gente tinha prendido o pompom do lado anterior. E daí, vocês vão vir prender pra este lado aqui, tá? Pra ele poder ficar bem preso dos dois lados. Pode ver que colocando aqui ele já ficou bem mais preso.
E aí eu vou passar mais uma vez aqui. Aí, ó, puxo e agora eu vou passar aqui por dentro e puxo o fio pra cá. Aí agora vocês vão vir aqui. Esse fio que sobrou vocês vão dar aqui vários nozinhos, vão prender bem, depois cortam. E a touca tá finalizada, olha só. Aí pra acabar vocês podem colocar aqui uma etiquetinha, né? Eu tenho essas duas aqui. Aí vocês veem qual fica melhor. E a touca está finalizada. E aí, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esquecem de me marcar nas redes sociais quando criarem a versão de vocês. Quem não é inscrito no canal também não deixa de se inscrever, tá? Que eu sempre trago novidades para vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima videoaula.